Bom, shalom a todos. Nós estamos retornando hoje com o nosso estudo dos 13 princípios do judaísmo. Nós, nas aulas anteriores, passamos os 5 primeiros princípios do judaísmo e, e foi bem estruturado, foi bem detalhado cada um dos princípios. Seria importante para as pessoas que estão começando a assistir conosco hoje os Shurim, o Shur sobre 13 princípios do judaísmo, que assistisse os Shurim anteriores, porque fazem parte de toda uma teia que vai sendo trançada desde os primeiros Shurim e vai seguir até o Shur final. Então nós vamos relembrar algumas coisas que nós já aprendemos para que nos elucide, nos deixe fresco na memória alguns dos principais temas. Nós já falamos os 5 primeiros princípios do judaísmo. Nós dissemos nos Shurim anteriores que os 13 princípios do judaísmo, eles são separados em 3 fragmentos. O primeiro fragmento, que diz respeito a Kadosh Baruch Hu, quem é Kadosh Baruch Hu, qual é a essência de Kadosh Baruch Hu, como devemos pensar em Kadosh Baruch Hu, como devemos entender Kadosh Baruch Hu, o que podemos dizer sobre e o que podemos entender sobre a sua pessoa. Os próximos princípios, eles dizem respeito à revelação de Kadosh Baruch Hu para a humanidade, e além dessa revelação, o que é essa revelação? Qual é a vontade de Kadosh Baruch Hu para a humanidade? Os princípios finais, eles dizem respeito à recompensa, às recompensas, tanto boa quanto má. A recompensa das pessoas que sim escutaram a Kadosh Baruch Hu, que conseguiram trilhar o seu caminho de justiça, um caminho de conexão com o ser eterno, e das pessoas que, ainda que fossem dotados com todas as armas possíveis por Kadosh Baruch Hu, decidiram por si mesmas abandonar o Criador. Então nós vamos relembrar aqui os princípios que nós já lemos e fazer um breve comentário sobre cada um deles. Creio com fé completa que o Criador de todas as criaturas as dirige, ele fez, faz e fará tudo. Nós entendemos então que existe um Criador de todas as coisas e ele sozinho é o Criador de todas as coisas. Porém, não só Criador, mas sim também como mantenedor. Ou seja, só existe o que existe porque Hashem criou. E não só criou, como ele mantém existindo. Não existe uma desconexão do Criador com a sua criação. Para a nossa ótica. Creio com fé completa que o Criador ele é único, não há unicidade igual a dele, só ele é nosso Deus, ele sempre existiu, existe e existirá. Isso quer dizer que esse ser que criou todas as coisas, ele é um e não dois, um e não três, um e não quatro, e um e não muitos. Porém, a unicidade dele não é comparada às coisas que nós conhecemos comum. Não é comparado a uma pessoa, não é comparado a uma mesa, não é comparado ao número 1 ou a uma bola, porque todas as unidades que existem na criação, elas são compostas e podem ser ou divididas em pequenas partes, ou tem outras unidades iguais a essas unidades que nós conhecemos. Creio com fé completa que o Criador não é corpo. Conceitos físicos não se aplicam a ele, não há nada que se assemelhe a ele. Isso quer dizer que o Criador não é composto por nada, absolutamente nada. Então, quando nós vemos frases que dizem o Criador é espírito, o Criador não é espírito. O Criador é um ser sentado em um trono. Longe disso, o Criador não está sentado em lugar nenhum. O Criador é um vento. O Criador não é nada de vento. Então, todas as coisas que nós possamos atribuir ao Criador, com certeza não o compõem, não o são. Então, isso quer dizer que ele não tem corpo, que ele é bilti mugbal, ele é infinito em todos os aspectos. Creio com fé completa que o Criador é o primeiro e o último. Quando nós estudamos esse princípio, nós observamos que a Hakadosh Baruch Hu não é influenciado pelo tempo. O tempo não faz parte da sua essência, porque ele criou o tempo. Então ele criou o tempo como criou um planeta, como criou a gravidade, como criou uma estrela, como criou uma pedra. Então o tempo para Hakadosh Baruch Hu é como olhar uma pedra. E olhar toda a existência é como olhar uma mesa posta. Então, para Kadosh Baruch Hu não há passado, não há futuro, tudo está sempre acontecendo ao mesmo tempo. Tudo é perene, tudo está parado diante dele. Nós
concebendo essa ideia de que existe um Criador, de que esse Criador ele é inatingível pelas nossas, pelo nosso poder intelectual, pelo nosso poder racional, nós entendemos também que somente a Ele nós devemos orar. Esse foi o quinto princípio e o último que nós estudamos. Ou seja, isso quer dizer que nós devemos reconhecer esse ser que tudo criou, esse ser que existe, esse ser que ele é incorpóreo, esse ser que não há comparado a ele, esse ser que não há outro semelhante a ele, nem filho, nem mãe, nem pai, nem tio, nem primo, nada. E hoje nós entramos num tema chamado, no sexto princípio, que é a profecia. E a profecia ela faz conexão com esse ser que tudo é e a sua revelação. Nós temos em nossas mãos hoje um livro famosíssimo, que é a Tanakh, repleta de profetas, repleta de profecias, repleta de inspiração divina. Porém, esse livro, ele aparece na maioria das grandes religiões, de uma forma ou de outra. Por exemplo, os muçulmanos, eles acreditam, entre aspas, na Tanakh. Eles acreditam que existiu Abraão, eles acreditam que existiu Isaac, eles acreditam que existiu Israel e que a Kadosh Baruch Hu se revelou a Israel. Mas aí ele escolheu os cristãos não obedeceram, e ele escolheu os muçulmanos, e agora os muçulmanos obedecem até hoje, na opinião deles. Também os cristãos pensam quase da mesma maneira, então eles acreditam que sim, existiu Israel, sim, existiu a revelação do Sinai, sim, existiram os profetas, mas aí Israel não obedeceu a Deus, Deus rejeitou Israel e agora escolhe os cristãos, e como se eles seguissem ao Deus até hoje, assim permanece a ideia dos cristãos. Ou seja, as maiores religiões do mundo se apoiam na Torá, na Tanakh, na revelação divina. O que é essa revelação? Como ela se dá? Como nós podemos reconhecer essa revelação? É o que nós vamos ver hoje. Eu preparei, como eu disse no princípio, uma apresentação aqui para que vocês possam ir vendo comigo e acompanhando passo a passo o nosso shiur. Profecia. Profecia hoje, ela não é mais existente. A profecia hoje não está mais no nosso meio. Desde quando? Desde que se destruiu o Beit HaMikdash e se encerrou a profecia. Isso quer dizer que desde os últimos 3 profetas que haviam recebido a profecia em Eretz Israel, na terra de Israel, que foram Hagai, que é Ageu, Zechariah, que é Zacarias, e Malachi, que é Malaquias, esses foram os nossos últimos profetas, as últimas pessoas que receberam a profecia, que estavam aptas a ter um contato com essa sabedoria divina elevada, que nós vamos chamar hoje de profecia. Ou seja, nós estamos hoje há mais ou menos 2.500 anos sem profetas. E nem mesmo os grandes sábios são contados como profetas. Ou seja, o Vadei Yosef, de Roni Vrahá, aqui não é profeta. O Baba Sali da foto aqui também não é profeta. Rabi Shimon Bar Yochai, da foto lá, também não é profeta. O Rebbe de Lubavitch também não é profeta. Nenhuma pessoa, por mais sábio que ela tenha sido, Rambam não é profeta. Ramban não é profeta. Rashi não é profeta. Rabbeinu Hakadosh não é profeta. Rashi não é profeta. Hillel não é profeta. Nenhum dos sábios que nós temos contato, ou que nós tivemos contato, ou que nós detalhamos sobre eles não foram profetas. Por quê? Porque a profecia se encerrou com a destruição do Beit HaMikdash. Nós vamos ver isso em um tópico separado, em especial, um pouquinho mais para frente. Na introdução do Perek Helek, quem lembra o que é Perek Helek? Nós falamos em todas as nossas aulas sobre o Perek Helek. Perek Helek é um... Sim? Aquela tela antes, só para mim tirar voltar só um instante para me ver a última anotação. Não entendi. A última tela antes dessa, para me ver a última informação. 2.500 anos sem profetas, nem mesmo os grandes sábios são considerados profetas. Então a minha pergunta é, o que é Perek Helek? Alguém se lembra? Se não se lembra, eu já vou explicar.
Então vamos lá. Perek Helek, não se acanhe em responder, tá bom? Perek Helek é um capítulo do Talmud que se debruça em explicar quem são as pessoas que têm um quinhão no mundo vindouro. Então por isso é chamado Perek, capítulo, Helek, parte. É o capítulo que trata da parte que as pessoas possam vir a ter no mundo vindouro, no Olam Rabá. E aqui nós temos em hebraico o início da explicação de Rambam. Eu vou traduzir aqui já para vocês. Vamos lá. O Rambam diz o seguinte: o sexto princípio é concernente à profecia. Devemos saber que entre os seres humanos existem pessoas dotadas de qualidades muito elevadas e que alcançam uma grande perfeição. Suas almas estão capacitadas para alcançar da forma mais pura o intelecto de alcançar a forma mais pura do intelecto humano. Esse intelecto humano se une então ao intelecto divino. Nós conhecemos como Sechel Hapoel, que esse é o intelecto divino. E recebe dessa tal emanação, dele uma emanação. Essa é a profecia. E os que alcançaram são chamados profetas. Ou seja, a profecia é a emanação da sabedoria divina em contato com algumas pessoas que são capacitadas. Já vamos falar que capacitação é essa. Essa é a ideia de uma profecia. Uma explicação completa sobre o que é profecia, como ela se dá, o que um profeta sente, o que o profeta... Vamos falar sobre isso também. Se alargaria muito sobre o tema. E nosso propósito não é trazer provas sobre cada princípio, nem explicar o meio de sua obtenção, ou da profecia. Porque são numerosos os versículos da Torá e da Tanakh e dos nossos sábios que testificam a profecia de muitos profetas. Essa é a introdução do Rambam ao Perek Helek. Então vamos lá. No Mishneh Torá, o Rambam, nas Halachot de Yesodei da Torá, nas leis de fundamentos da Torá, no capítulo 7, ele explica o seguinte: é um dos fundamentos da religião saber que existe a profecia em contato com o ser humano. E a profecia não chega a aparecer no ser humano, não chega a tomar forma no ser humano, se ele não for um grande sábio em sabedoria, forte em suas qualidades e uma pessoa que tenha total controle sobre suas ações e sobre o seu pensamento e sobre sua sabedoria. E que ele seja uma pessoa de profundo conhecimento e de profundo e largo conhecimento em todo tipo de sabedoria. Então o Rambam, ele explica que uma pessoa para alcançar, que essa primeira profecia é um dos fundamentos principais do judaísmo, que nós entendemos que o Criador, ele entra em contato com o ser humano, e que, por favor, não desenhe, e que esse contato com o ser humano, ele tem forma, ele se dá por meio de algumas qualidades que o ser humano tem. Vamos ver quais são essas qualidades. Essas qualidades, elas aparecem também no Talmud, na Masechet Nedarim, página 38 Aleph. Quem fala sobre elas? Rabi Yohanan, Amar Rabi Yohanan, me disse Rabi Yohanan, Ein HaKadosh Baruch Hu mesare shechinato ele al gibor ve'ashir ve'chacham ve'anaiv. Então o Rabi Yohanan está dizendo o seguinte: HaKadosh Baruch Hu, ele não disponibiliza de sua Shekhinah, de sua inspiração divina, a não ser que a pessoa seja forte, rico, sábio e humilde. Todos concordam com essa opinião? Tem que ter todos os atributos? Todos. Todos os atributos que nós dissermos, todos os atributos que nós dissermos, eles são para todas as pessoas. São todos. Não existe um profeta que faltou nenhum desses atributos. Tá bom? Todos os profetas eram ricos, Rabi? Todos. Todos. Todos os profetas eram ricos, todos os profetas eram humildes, todos os profetas eram sábios, todos os profetas eram fortes. Todos concordam com isso?
Sim. Eu não sei se concordo, mas o senhor está falando. Eu sou um servo. Então, vamos ver aqui. Nós temos uma oferta de estágio. Essa oferta de estágio é para um profeta. Vamos ver o que um profeta precisa para ser um estudante. Todos sabemos que na Tanakh aparecem muitas vezes a palavra escolas de profetas, né? Então, nós teremos aqui uma escola de profeta e estamos oferecendo aqui um estágio. Procuramos candidatos para estagiários de navio. Quais são os requisitos básicos para um estagiário de navio? A sabedoria, como nós falamos. Quem é sábio? Aquele que aprende de toda pessoa, conforme foi dito. De todos os que me ensinaram, obtive sabedoria. De certo, teus testemunhos são a minha conversa. Quem é sábio? Aquele que aprende de toda pessoa. É o mais inteligente? Nem sempre. Mas ele é sábio. Ele aprende de toda coisa. Ele aprende no voo de uma borboleta, ele aprende no nascer do sol, ele aprende do jeito que abre uma flor, ele aprende do jeito que uma pessoa trata o seu irmão, o seu próximo, seja esse tratamento bom ou mal. Mas ele aprende alguma coisa disso. Então, o sábio é aquele que está o quê? Atento à sua volta. Então, né? Ele deve estar o tempo todo atento à sua volta, atento ao que se passa ao seu redor. E aí sim nós podemos chamá-lo sábio. O que mais? Forte. Nós falamos de força igual foi Samson. Shimshon Gibor. Ele foi forte. Quem é o forte? Aquele que domina a sua má inclinação, conforme foi dito. Aquele que é lento para a ira é melhor do que o homem forte. E aquele que domina suas emoções é melhor que aquele que conquista uma cidade. Então, a força que nós falamos sobre os profetas não é força física. A força é de dominar o seu mau instinto, dominar a sua vontade, dominar os seus desejos. Essa é a pessoa forte. A pessoa forte é aquela que fala: eu quero comer um X-Bacon e não come, no caso do judeu. É aquele que fala: eu quero olhar meu WhatsApp no Shabat, mas não olha. Então esse seria um profeta judeu. Ele estaria hoje conectado com a força de vontade pessoal, a força de vontade intrínseca no ser humano. Quem é rico? Aquele que se contenta com o que tem. Parte. Conforme foi dito, quando comes do produto do esforço de suas mãos, feliz és e o bem estará contigo. Rico é aquele que está feliz com o que tem. Muito bom. Foi Joaquim que falou, né? Muito bem. Então, o rico, nós não estamos falando que é aquele que tem tudo. Eu posso ser um Eike Batista no Brasil e ainda me faltar coisas. Me faltar amor dos filhos, me faltar dinheiro, me faltar bens. Posso ser rico o que for. Posso ser eu vi esses dias atrás, o dono do Amazon, o homem mais rico do mundo, fazendo lá uma festa e tudo. E eu vi ele com toda aquela riqueza, eu pensei, será que ele é rico de verdade? Será que ele tem tudo? Ele pode ter tudo ou muito. Muito difícil dizer que uma pessoa tem tudo. Ele pode ter muito, não quer dizer que ele tem tudo. Então, o rico é aquele que não lhe falta nada. Não lhe falta amizade. Se ele tem amigos, BC dele. Se não tem amigos, BC dele. Se ele tem como foi o caso de profetas, se ele Hanavi, se ele é ordenado a ficar meses, anos em uma caverna, ele vai ficar. Ele está feliz com o que tem. Se ele for obrigado a comer apenas pão trazido por corpos, ele vai comer. Se ele for obrigado a se separar e casar com uma mulher que vai e volta a ser prostituta constantemente, ele vai ficar feliz também. Se ele é obrigado a andar com as nádegas de fora, ele também vai ficar feliz, ele está feliz com isso. Ele é desprovido de toda vaidade. Também vaidade, mas todo querer para si próprio. Ele se nega diante do Criador. Entende? Então ele é uma pessoa rica. E essa é a riqueza mais difícil de alcançar. E quem é honrado? Aquele que honra os outros. Então nós vimos uma opinião que está em outra Maseret. Aqui nós estamos falando de Maseret Avot. E aqui nós estávamos falando de Maseret Nedarim. Então aqui ele traz uma colocação diferente. Apesar de que ser aqui humilde, aqui eles trazem como honrado. Então, uma pequena derivação que também ela acaba sendo quase no mesmo teor. Aquele que honra os outros, conforme foi dito, de certo, os que me honram, honrarei. Os que me desprezam, degradar-se-ão. Então, uma pessoa honrada, uma pessoa que ela é benquista na sociedade, uma pessoa que ela é benquista pelo seu próximo, uma pessoa que
que não aparece por aí. Eu ia falar em comício do PT, mas como está meio problemático essa discussão no Facebook, eu vou pular essa. Que não. Tô brincando, tem muita gente que nos assiste, eu sempre faço essa piada. Mas que não se envolve com temas que não se. Com política, por exemplo, nos nossos dias do Brasil, seria uma pessoa honrada. A ver os políticos do Brasil, uma pessoa que não falsifica software de computador, uma pessoa que não experimenta uma uva no supermercado, uma pessoa que ajuda os velhinhos a atravessarem a rua, uma pessoa que não fura fila, uma pessoa que não engana seu próximo, uma pessoa que devolve o troco, uma pessoa que honra seu cônjuge, uma pessoa que trata bem seus filhos. Isso é uma pessoa honrada. E nós vimos que nesses 4 requisitos principais, não são todos os requisitos, se nós formos passar uma régua, hoje praticamente não sobraria ninguém no mundo que atingiria esses requisitos. Por mais sábios que os nossos sábios fossem, dificilmente eles conseguiram alcançar esse nível. Por mais puros e por mais tzadikim que foram os nossos sábios, esse nível foi difícil de ser alcançado. Ok? Essa é a opinião de Ben Zomar na Masechet Avot. Então, como nós dissemos no princípio, o mundo todo acredita nesse livro que nós chamamos Tanakh, e esse livro se apoia na profecia. E como a profecia sempre aparece, como aparece todos os inícios de profecia? Assim disse o Eterno. E assim para de ser, vai dar Ber Hashem Lemor. E disse Hashem para que eu falasse. Nós devemos entender que a profecia entre Moshe e os profetas era diferente. Tá, ok? A profecia de Moshe realmente escutava literalmente, não com seus ouvidos, mas ele entendia palavras, ele recebia frases de Akadosh Baruch Hu. Frase a frase. Não era uma profecia como foi a dos outros profetas. Nós vamos falar então hoje da profecia em geral, da profecia de todos os profetas, exceto a de Moshe Rabbeinu. Tá, ok? A profecia de Moshe Rabbeinu, ela era direta. A Torá fala que Hashem falava com Moshe Rabbeinu como um amigo, uma pessoa fala com o seu próximo. Assim. Ele escutava realmente, talvez não com seus ouvidos naturais, mas ele escutava internamente as frases de Akadosh. Face a face, né? Face a face. Isso quer dizer, falava diretamente. Então, eu quero que vocês me digam o que é falar e o que é ouvir. Ouvir é interpretar qualquer dialeto que a boca fala, você interpreta com o ouvido. Tá, ok. Mas essa é a razão. A palavra ouvir. Falar é ser ouvido. E ouvir eu falo. Deixa eu ver se eu posso expressar. Eu acho que quando eu falo, eu preciso que alguém me escute, me ouça. Sim. E quando eu vou ouvir quando o meu coração estiver aberto para isso. Ok. Luiz, eu quero te perguntar, no sentido biológico, o que é falar e o que é ouvir? No sentido biológico. Luiz Melo. Eu? Sim? Eu? Me diz aí, o que você acha que é? Qual que é o jeito mais simples de explicar isso? Falar e ouvir. O falar é um processo que você transmite uma ideia, comunica um pensamento ou vamos dizer assim, uma emanação de praga ou bênção, né? O ouvir é um processo mental de você entender, processar essa ideia, guardar ou não guardar essa ideia. Ok. No sentido mais simples do que isso ainda, falar é o começo do que o Luiz comentou, falar é quando nós pegamos um pensamento e transmitimos a partir das nossas cordas vocais e por nossa boca, e ela sai do nosso corpo por ondas sonoras. Alguém está contrário a essa ideia? Se alguém acha que isso está errado, por favor, se manifeste. É uma questão biológica, né? Aí. Exatamente. Ouvir. Ouvir é quando essas ondas sonoras,
elas saem de um corpo, de um ser, e atingem o meu ouvido, que é o meu aparelho receptor, e essa ideia recebida por ondas sonoras, ela entra no meu cérebro e eu entendo, ou não. Então isso é falar e isso é ouvir. Nós podemos dizer que Hashem fala se ele não tem boca? Nós podemos dizer que Hashem se comunica por ondas sonoras? Nós podemos dizer que uma pessoa recebe por ondas sonoras a mensagem do Criador? Se a mensagem do Criador por ondas sonoras, elas deveria ser, como nós já vimos, Hashem não está preso ao tempo. Hashem não está preso à matéria. A matéria não tem contato com Hashem, o tempo não tem contato com Hashem, os corpos físicos não têm relação com a Kadosh Baruch Hu. Quando eu digo relação, eu quero dizer não compõe, não são semelhantes a ele. Ou seja, ele não é nada disso. Então, para nós dissermos que a Kadosh Baruch Hu ele emite um som, é algo muito complexo. Porque nós precisaríamos atribuir a Kadosh Baruch Hu materialidade, precisaríamos dizer que ele está emitindo ondas sonoras de algum lugar. Então, o que seria isso? Então, os profetas o Sinai. No Sinai não falou? No Sinai não falou pelo som? O som do shofar aumentando e no Sinai não falou pelo som? O que o Midrash nos conta? O que aconteceu com as pessoas do Sinai? Morreram alguns por conta de escutar a voz. O que quer dizer morrer? Quer dizer que o que acontece com o corpo? O que se desliga do corpo? A alma. A alma. Então as suas almas saíram e eles perceberam tudo isso que está relatado com suas almas, não com seus corpos, não com seus ouvidos. O som... Ravi, desculpa só atrapalhar. Ravi. Sim? O som do Joaquim ou está muito alto ou ele está falando muito próximo do microfone, Joaquim. Que está estridente aqui. Tá ok. Então, quando nós vemos, nesse caso, Joaquim, da profecia do Sinai, nós vemos que a alma desses corpos saíram desses corpos. Porque está escrito na Torá e eles viram a voz, viram o som. Ou seja, seus sentidos não estavam como os sentidos humanos, que nós vemos com os olhos e ouvimos com os ouvidos. Ou seja, os sentidos deles estavam além do corpo material, além do corpo físico. Ou seja, foi uma revelação espiritual, não uma revelação física. Você está entendendo isso? Estava todo mundo ali no Har Sinai. Pode ser que nesse mesmo momento passou um árabe por ali, viu aquele monte de gente e ele não viu nada. Entende isso? Ravi, eu sempre acreditei nisso, Ravi. Não sei porquê, mas eu sempre acreditava que não acreditava que Deus falava com a voz humana e que os homens ouviam simplesmente por ouvir como eu estou ouvindo o Senhor. Nunca acreditei assim. Então, a profecia, como você disse, ela não se dá a partir do físico. Ela se dá a partir do espiritual, da alma. O Rambam, ele segue explicando aqui, na continuação do Mishneh Torah, nas leis dos fundamentais da Torá, Hilchot Yesodei HaTorá, capítulo 7. Eu vou indo lendo aqui no hebraico e traduzindo simultaneamente, sem ler no hebraico, traduzindo no hebraico, para traduzir, porque isso toma um pouco mais de tempo. E a gente tem sempre muito pouco tempo. Uma pessoa que ele se preencha de todas essas qualidades que nós falamos acima, e ele se esforça muito em a cada dia mais crescer em todas essas midot, em todas essas qualidades. E essa pessoa, com um tempo, ela vai se esforçando e se purificando e se tornando uma pessoa de tal controle do seu intelecto, de seu racional, de que ele consegue fazer com que nenhum pensamento, aqui como nós vemos, marchavá clar, nenhum único pensamento que não seja de sua vontade não entre em sua cabeça. Então observem qual é a grandeza de um profeta. Ele é senhor de si mesmo. Ele não permite que nada suba ao seu pensamento, ou ao seu intelecto, ou à sua ideia, que não seja controlada por si mesmo. Nem mesmo um pensamento esporádico.
Então, isso é um requisito básico para que a pessoa esteja, como o Rambam diz aqui, conectado abaixo da Kissé. O que isso quer dizer? Quem sabe um pouquinho de hebraico? Kissé é o trono. Exatamente, Joaquim. Então, a pessoa, para que possa se aproximar do trono de Akadosh Baruch Hu, e nós estamos falando disso espiritualmente, não fisicamente, tá bom? Ou seja, a pessoa que possa ter contato com a sabedoria divina, ele tem que ser senhor do seu pensamento. Porque se ele não for senhor do seu pensamento e estiver em um instante conectado com a Kissé e sobe sobre ele um pensamento que não seja de pureza, o que acontece com essa pessoa? Morre. Infinito o profeta. O negócio é pesado, viu? É um negócio, é jogo doido, viu? Então essa profecia, ela vai aparecer para o profeta. Estou lendo aqui, pulando algumas partes e explicando. Ela vem para o profeta a partir do seu... Seu intelecto, da sua alma? Não é o intelecto é o que interpreta, mas ela aparece a partir da sua imaginação. Então, a profecia ela aparece dentro da cabeça do profeta, primeiro a partir da sua imaginação, ele imagina uma figura, isso, lógico, divinamente inspirado. Então, a partir de sua imaginação, e ele imediatamente e ele imediatamente, dentro do seu coração, encontra o sentido. Pitarom a solução. Rabi. Ken? Sim? Então, por isso que eles usavam as figuras, né? A águia. Exatamente. Nós vamos ver daqui a pouquinho que alguns profetas eles escreveram o que eles interpretam, o que foi recebido dentro de si, como ele recebeu, e outros profetas escreveram só o que foi interpretado por ele, e outros profetas escreveram as duas coisas. Entendeu? Como o profeta Irmiarro. O profeta Irmiarro, em um momento de tristeza, ele viu lá umas varas e ele não conseguia entender. Que era que zelava pelo seu povo. E o profeta não conseguia entender muito, não conseguiu entender. Então a divina inspiração ele veio e solucionou o problema para ele. Então ele escreve as duas coisas. Ele escreve o que ele viu, ele escreve a solução. Então todos os profetas, sem exceção, não receberam as frases de Akadosh Baruch Hu. Observe muito bem isso. Então, quando nós vemos... Só um pouquinho, Eudá. Então, quando nós vemos as profecias sendo escritas na Torá, e disse Hashem para explicar, e disse Hashem para falar, não quer dizer que Hashem ditou aquelas palavras. Aquelas palavras são as interpretações de cada profeta sobre a sua visão, sobre o que ele percebeu, sobre o que ele interpretou. Então, exclui isso aí de Moshe Rabbeinu, né? Exceto de Moshe Rabbeinu. Então aqui ele vem sendo alguns exemplos, como a Sulam Shera'a Yaakov Avinu, o Malachai, Olim Veyordim. Como, por exemplo, a escada que viu Yaakov Avinu, na qual os anjos subiam e desciam. Por exemplo, os animais que foram vistos pelos profetas, ou por exemplo, a Hayot Shera'a Yehezkel, os animais que viram Yehezkel. E a cadeira e a panela que viu, a panela fervente que viu Irmiarro, ou a carta que viu Yehezkel, que ele viu uma carta, ou as diversas coisas que viram os outros profetas. E assim era a provisão de todos os profetas. Todos os profetas não receberam nenhuma mensagem direta. Hashem não falava a palavra e o profeta escrevia a palavra. Em nenhum caso. Em nenhum caso. Então, alguns profetas, quando escreveram seus livros, eles escreveram apenas a interpretação como eles entenderam. E tem aqueles que falam somente o que eles viram.
somente a visão da profecia, porque eles não acharam conveniente escrever o resultado da profecia. Eles acharam que aquela geração, ou que a solução dessa profecia, só interessaria gerações muito no futuro. Então ele não escreve o pitarrão, não escreve o resultado, não escreve a interpretação. Ele escreve somente a profecia, como ele viu. E existem alguns casos que existem a solução da visão e a visão também. Então, o que muda não é como recebe a profecia, mas o que muda é como ele redige a profecia. Compreenderam? Ficou claro isso? Então, vamos lá. Nossa oferta de estágio para profeta. A questão do não como recebe, anotar aqui, por favor. Como? Redige. Eu falo agora, né? Não é como ele interpreta, mas como ele recebe. Essa é a diferença. Não, a diferença não está como ele recebe, está como ele redige. Ele pode redigir somente a solução da profecia, ele pode redigir somente o sonho que ele teve, ou ele pode redigir os dois. São os 3 únicos casos que tem. Então aqui nós temos a nossa oferta de estágio para os alunos de profecia. Quais são as exigências adicionais de um profeta? Nós já vimos que as 4 primeiras já são praticamente impossíveis de serem alcançados. Não bastassem elas, temos algumas adicionais. Então, o que nós precisamos aqui para o nosso estagiário de profetas? Que ele entenda as mensagens rapidamente. Ou seja, que ele possa entender com facilidade as mensagens do Criador em toda a criação por seus anjos. Ou seja, o que pode ser um anjo de Akadosh Baruch Hu? O que é um anjo? Eu quero que algumas pessoas... Deixa eu pedir para algumas pessoas responder. Pera aí, gente. Eu quero que algumas pessoas respondam. Eu quero que o... Eliarro. Oi. Eliarro de Curitiba. Sim, Irav. Me explica, para a tua opinião, o que é um anjo. Eu tenho 2, Rav. Pois não. Eu entendo que possa ser qualquer força ativa de Akadosh Baruch Hu para um propósito. Por exemplo? Por exemplo, a gravidade. O que faz o movimento de rotação e translação do Sol, da Terra. Ok, próximo tipo de anjo. E entendo que possa ser uma força vital, um mensageiro de Hashem com um propósito, por exemplo, Gabriel. Ok. Mas esse Gabriel não é um ser definido, ou seja, ele pode ser qualquer força vital de Hashem que receba o nome Gabriel, porque Gabriel que quer dizer uma função, não uma pessoa, um ser em si, né? Sim. Então vamos lá, mais outra pessoa aqui, deixa eu ver quem. Nana, tá ouvindo por aí? Tô ouvindo, Rabino, mas eu não consigo expressar o que pode ser um anjo, eu não consigo. Então tá bom. Tá tudo bem por aí? Tá, tudo bem, Baruch Hashem. Desculpa, entrei atrasada, eu esqueci completamente. Estou estudando aqui. Então vamos lá, deixa eu ver. Tudo bem, então. Vamos ver quem mais aqui eu posso pedir aqui para me explicar. Eu quero uma mulher agora. Eu quero que tem alguma outra mulher que quer falar o que entende por anjo? Ravi. Pode falar, Kênia. Eu vi uma vez um rabino falando que o anjo seria como se fosse uma ordem de Hashem. Eles não têm sentimentos, eles não têm nada, eles apenas obedecem o que Hashem. Então seria como se Hashem desse uma ordem e aquilo fosse um anjo. Aí após cumprir aquilo, ele teria uma outra missão, uma outra função. Seria como se anjo fosse então uma ordem de Hashem. Exatamente. Seria isso? Um anjo seria praticamente toda a ordem de Hashem, ele cria um anjo. Então, existem tipos de anjos, tipos que são constantes e tipos que são criados apenas para executar uma ordem e depois eles já são extintos imediatamente. Então, existem 2 classes de anjos básicas e entre elas se dividem outras 10 ou mais. Mas nesse caso aqui nosso, essas respostas foram muito boas. Todas elas foram boas, mas eu quero acrescentar algumas coisas. Que nesse caso, de entender a mensagem do Criador enviado por seus anjos, pode ser de tudo. Pode ser uma borboleta voando e o profeta entende uma mensagem. Pode ser 2 passarinhos voando e o profeta entende a mensagem. Tudo isso são anjos. São coisas controladas pelo Criador na existência que enviam a mensagem para o profeta. Seja o que for. Seja, como eu disse, seja uma folha que cai de uma árvore, seja uma árvore que cresce e depois vem um bicho e mata.
seja o que for. Seja o que for. Os profetas, eles têm essa capacidade de, como nós falamos bem no começo, de pela observação constante de todo o seu redor, de todo o seu entorno, captarem a mensagem do Criador por seus anjos. Então, esses anjos que nós estamos falando são tudo. São pessoas andando pelas ruas, são folhas caindo, são pedras redondas, são pedras quadradas, são árvores, são a luz do sol, são, como o Ariel falou, pode ser a gravidade, pode ser tudo. Ok? Ok, o Shlomo fez um comentário aqui, vou ler e vou explicar um pouquinho antes da gente passar para o próximo. Os anjos são seres incorpóreos, eles estão inteligência sem matéria, mas ainda assim são seres criados. Os anjos são mutáveis na forma que aparecem, às vezes como machos, às vezes como fêmeas ou como espíritos. Quero abrir um parênteses, todas essas vezes que eles aparecem são visões. Em nenhum momento em toda a Tanar, garbei de colégio, em toda a Tanar, o anjo é como uma função que pode tanto ser atribuída a uma constante ou ser utilizada indefinidamente, ou simplesmente... Ok. Então, o anjo, ele pode ser tudo, porém, sempre que ele aparece em formatos de seres, como um anjo de ser, é uma visão. Nunca é visto pelos olhos físicos, tá bem? Então, quando nós vemos anjos aparecendo para Abraham Avinu, para Jacob Avinu, para Daniel, ou para qualquer outro profeta, ou para Bilam, nenhum desses casos foi visto com os olhos. Todos os casos foram vistos dormindo. Tá bom? A gente vai chegar nessa parte. Próxima exigência, sem apego material. Que esteja desapegado ao mundo físico, fora do conceito de tempo. Ou seja, o profeta, ele se eleva de tal maneira em sua sabedoria, em seu desapego pela vida, como nós conhecemos, que ele se torna abstraído do tempo. Para ele vê o hoje como ele vê o amanhã, como ele vê o depois de amanhã, como ele vê o ontem. Então, para ele se apega de tal maneira, ele vai se aproximando de tal maneira da sabedoria divina, que essa conexão, que essa proximidade com a sabedoria do Criador, o torna, de certa forma, também alheio do que nós entendemos como tempo. Focado. Nossa oferta de estágio pede uma pessoa focada, que não permita sobre si pensamentos comuns, como nós vimos no comentário de Rambam. Conhecimentos gerais, que possa compreender desde os mundos celestes até os conhecimentos naturais. Ou seja, que esse Navi, ele possa, com sua sabedoria, com seu intelectual, entender, a partir da observação, desde os mais elevados céus até o mais baixo material. Ele pode entender o funcionamento de coisas apenas pela observação. E ele pode abstrair dessa observação a sua nevoá, a sua profecia. Facilidade de trabalhar em grupo. Ou seja, o profeta, ele tem que saber que, por mais que ele tenha outros profetas, cada profeta lhe é revelada a visão de uma maneira. E às vezes a visão de um profeta, ela não quer dizer que ela seja contrária, mas ela não diz a mesma coisa. Porque muitas das vezes os profetas profetizam por situações diferentes. Então, um profeta está profetizando em uma situação local, regional ou temporal, que Israel, de fato, não vai fazer chuva de jeito nenhum. E outro profeta está profetizando em uma situação na situação de que se Israel fazer chuva. Então, aparentemente, profetas contemporâneos que viveram juntos profetizam julgamentos contrários um contra o outro. Não que os profetas não estejam recebendo a profecia divina, de uma fonte divina, ou que eles estejam falando contrários um contra o outro, mas que cada um está trazendo para a realidade, ou está expressando o que a sabedoria divina diz em cada uma das situações que Israel possa se comportar. Se comportar bem, tal profeta profetiza isso, mas se Israel continuar se comportando mal, tal profeta profetiza aquilo. Nós devemos saber que a profecia de todos os profetas, elas não são equivalentes em nível de conhecimento. Os profetas, eles não tiveram o mesmo degrau de contato com a sabedoria divina. Isso quer dizer que
Às vezes, uns profetas lhe foi revelado muito mais coisas, e que para outros profetas lhe foi revelado muito menos coisas. Alguns profetas sequer foram revelados coisas que eles gostariam de saber. Profetas não podem, como a gente pega um celular e liga para Hashem. Eu vi esses dias atrás, tem um rapaz africano que ele diz que tem o WhatsApp de Deus, e ele conversa com Deus pelo WhatsApp. Vocês já viram essa? O outro lá africano liga para Deus, um líder religioso da África, ele diz que ele fala com Deus pelo telefone. E fala profecia porque ele recebe de Deus por telefone. Nem todo profeta é igual. Não sei se chegou ao status de receber profecia por telefone, mas os profetas... removido do grupo. Não, oi? Hashem removeu ele do grupo. É espião ele. Profeta falso removido do grupo, não. Então nós devemos entender que a profecia ela não é igual para todo mundo. E nem o profeta não pode dizer para Deus, Deus, eu quero que você me revele os números da loto. E aí Deus vai e revela o número da loto. Não é assim que funciona. A gente pode ver, por exemplo, Yaakov Avinu. Ele queria muito saber o que se deu com Yosef, mas ele não pôde ver. A gente vai falar o porquê que ele não viu, mas ele não viu. E Hashem também não queria que fosse visto. Então, algumas vezes, é fechado para o profeta ver. Ou seja, o profeta não é dono da profecia. O profeta apenas tem contato com o que a divina sabedoria acha conveniente que ele saiba e que ele expresse. Opa! Então aqui isso vem aqui o Rambam, ele continua explicando isso. Os Nevims são separados em muitos níveis. Como nós temos sábios também, que tem uns sábios mais sábios, outros sábios menos tão sábios. Nós também os Nevim também tinham os maiores profetas que tiveram uma visão maior, mais ampla de futuro, vamos dizer assim. E outros profetas tiveram uma visão um pouco menos ampla do que se passaria a Israel no futuro. E aqui em negrito, esse primeiro negrito, olha só. Vechulam en roin mar'e hanevoah ela bechalon ou bechezeyon laila. E todos os profetas, e todos, não tiveram nenhuma, não viam suas profecias, não viam as suas visões de profecias, a não ser que fossem em um sonho ou uma visão noturna, né? O Bayom, Ahar shenif'al aleihem terdamah, ou durante o dia, a partir de que viesse sobre eles um cochilo, leradem, cochilar, até que viesse para eles um cochilo, como foi escrito, como foi dito. Aí aqui vem os psukim dos profetas, que eu vou ler aqui, que eu já coloquei em português. E diz: ouvi agora minhas palavras, e se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Ou seja, a visão, estamos falando no caso do dia, em sonhos, falando no caso da noite. Nós vemos aqui Abraão, e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Todos os profetas que tiveram sua profecia durante o dia ficaram desesperados. Nenhum profeta que tenta sua profecia durante o dia não caiu sobre ele esse espanto que caiu sobre Abraão. Esse desespero, esse medo, talvez da morte, mas todos ficaram sem reação. Por quê? Porque esse cochilo que veio sobre eles praticamente arrancou sua alma do corpo. Moshe Rabbeinu, de dia, ele não era assim, não. Ou ele também recebia... É outro caso. Moshe Rabbeinu é outro caso. Nós estamos falando de Abraão Avinu, dos outros profetas. Como eu disse, a profecia de Moshe Rabbeinu não é como a dos outros profetas. Por exemplo, aqui na continuação de Bamidbar 12:6, fala: mas a Moshe Rabbeinu me revelo a ele face a face. Falo com ele como um amigo. A profecia de Moshe Rabbeinu não é como a dos outros profetas. Nós estamos detalhando as profecias gerais, tá bem, Joaquim? Ok. Ok.
Então vamos lá. Vamos ver Daniel. Fiquei, pois, eu só a contemplar a grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, ouvindo as som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num o quê? Profundo sono, com o meu rosto em terra. Nós vemos então aqui um desfalecimento pessoal, um desmaio, vamos dizer assim. Um desmaio. Então, como? Como pode ser isso de profecia, por meio de um sonho ou visão? Ele tem que imaginar, ele tem que entender, ele tem muitas coisas. Então, por que nós dizemos que foi a partir da imaginação? E essa imaginação, quando ela se dá em absoluto no ser humano, quando nós dormimos. Enquanto nós estamos acordados, nós temos controle absoluto sobre nossa mente. Talvez não tão absoluto, mas nós podemos dar um direcionamento para onde nós queremos. Se eu quiser pensar agora numa bola vermelha, eu penso na bola vermelha. Se eu quiser pensar no que eu vou fazer amanhã, posso pensar. Se eu quiser pensar amanhã, eu vou ter que acordar às 15 para 7 da manhã. Eu penso. Se eu quiser pensar que amanhã eu preciso chegar mais cedo no trabalho, eu vou pensar. Então, durante o dia, a minha imaginação e o meu pensamento, ele está sob controle do meu corpo, do meu racional. Porém, quando dormimos, nos é anulado o corpo, nos é anulado a nossa opinião, nos é anulado o nosso controle, em absoluto. Então, o sonho significa anulação do físico, a liberdade total para o pensamento. Todas as profecias foram recebidas ou dormindo, faltou aqui, ou em um desmaio, que significa a neutralidade do corpo. Durante os dias, a profecia era espantosa, como nós vimos no caso de Abraão e Avino. Então, quando o profeta recebeu a profecia durante o dia, ele ficava em desespero total. Sempre por meio de uma visão ilustrativa, para que seja raciocinado pelo Navi e encontrada a sua interpretação. Ou seja, o profeta tinha esse sonho, tinha essa visão, e ele mesmo interpretava. Como nós já falamos no passado, agora há pouco, os profetas escreveram as interpretações e outros as suas visões. Um profeta, ele tem que ter uma compreensão absoluta, ele tem a compreensão absoluta de tudo que se passa. Ou seja, como nós acreditamos na veracidade da profecia, e nós acreditamos que os nossos sábios são realmente profetas, nós entendemos também que não há espaço para taúte, não há espaço, fala taúte em português, não há espaço para engano, para dúvida, para erro. Para engano é melhor, não há espaço para erro. Nem tudo um profeta pode ver. Ou seja, o profeta ele pode querer ver, por exemplo, o caso de Jacob, onde foi parar Yosef, ele não vê. Um profeta pode querer ver se vai chover amanhã, ele não vai ver. Porque isso não vem ao caso, isso não diz respeito a ele. E mais do que isso, não é do interesse de Akadosh Baruch Hu que ele saiba. A nevoar, além de todos aqueles fatores que nós dissemos acima, ainda que uma pessoa esteja completamente apta para receber a profecia, que ele já seja um profeta, já tenha recebido inúmeras outras profecias, essa profecia só vem enquanto ele está alegre, jamais em estado de tristeza ou de sofrimento. Aqui é uma pintura do profeta Jeremias, em seu estado de tristeza. Então, muitos dos profetas, como nós vemos nos livros da Tanakh, quando falam sobre os profetas, nós vemos narrando que eles tocavam harpa, que eles tocavam lira, que eles tocavam inúmeros instrumentos para que se tornassem alegres. E aí essa alegria fazia com que a profecia viesse sobre eles. O ser humano tem duas coisas que estão atreladas à profecia. Uma é a curiosidade, que ela é espiritual, e a curiosidade do ser humano é sobre o futuro, não tanto sobre o passado. O que passou, não me interessa, não vai me influenciar a mudar o passado. O presente eu estou aqui, está acontecendo, talvez não me interessa tanto. Mas a curiosidade humana, ela está sobre o futuro. O futuro é o que nos atrai. Então, se eu fizesse que o Shura aqui colocasse profecia sobre o que vai acontecer semana que vem, ia bombar.
Centenas de pessoas querendo, desesperadas, querendo saber o que vai acontecer semana que vem. Recebi uma profecia sobre o ano de 2019. Fim de ano, bomba. Profeta fazendo profecias inúmeras. Porque o ser humano tem uma curiosidade a isso. E essa curiosidade, ela vem do espiritual. Porque o físico é preguiçoso. O físico é inerte. O físico não quer se mover. O físico não importa. Se eu vou ver o que vai acontecer semana que vem, mês que vem, o físico não importa. Então, essa curiosidade humana, ela tem contato, ela provém do espiritual. E a realidade, que é o fato, ela está presa ao físico. E essa realidade se dá quando? Aqui e agora. O físico material, ele é preso, atrelado ao aqui e ao agora. Todos vocês que estão me vendo, estão vivos agora? Sim, então o agora é inerte. E todos vocês estão no seu aqui? Com certeza sim. Você não pode dizer, eu estou lá, eu estou aqui. Então, o físico da criação, ele está preso ao aqui e o agora. Se nós estamos presos ao aqui e ao agora, nós estamos impossibilitados de chegar ao futuro, porque nós não podemos chegar lá com o nosso corpo. Porque o nosso corpo está preso no agora. E nós não podemos chegar aos mundos espirituais. Quando eu coloco secreto, é aos mundos acima. Por exemplo, a profecia do profeta Irmiarro. Por que ele não foi com seu corpo? Porque o corpo dele estava preso aonde? Aqui. Se todo o corpo humano está preso no aqui e no agora, como pode ser então que os nossos profetas puderam ver? No alto, em cima, e no futuro adiante? Evidente que não foi com o corpo. Todo mundo pegou? Rabino. Pois não, o Luiz chamou primeiro. Peraí. Fala, Luiz. Essa ordem, noite e dia, visão, elas podem se alternar? Podem. Pode haver profetas que nunca receberam visões durante o dia, que todas as suas visões receberam durante a noite. Pode ter profetas que receberam todas as suas visões durante o dia e nenhuma durante a noite. Então, isso se dá de acordo com a necessidade de Akadosh Baruch Hu de informar uma profecia ou de que ela seja recebida nesse momento. Como nós vimos, a profecia ela vem por meio dos seus anjos. E pode ser que em um momento o profeta estava ali, por exemplo, o profeta Yoná. Yoná estava durante o dia e ele viu o quê? Sentado numa pedra. Ele viu uma árvore crescendo e vem um bicho e come a árvore. Isso aconteceu no mundo físico? Essa árvore cresceu no mundo físico, a do profeta Yoná? Não, Rav. Não, porque foi uma profecia. Se ele viu essa árvore como profecia, não imaginem vocês que o Yoná estava lá sentado na pedra e cresceu uma árvore atrás dele, cobriu ele, e aí ele ficou nervoso com Deus. Não, isso foi uma profecia. Isso foi uma profecia, e essa profecia se deu durante o dia. Então ele cochilou. Se ele cochilou, ele recebeu as profecias durante o dia. Isso não quer dizer que as outras profecias dele não vieram durante a noite. Compreende? Ficou claro, Luiz? Ok? Alguém quer perguntar mais alguma coisa nesse momento? O Rav, sou eu, Andréia. Shalom. Sim, Andréia. Analisando a Taná, todas as profecias já se cumpriram, principalmente a de Joel. Olha, tem fala que os velhos sonharão, terão, né? Nem todas as profecias se cumpriram. Na verdade, parte delas sim se cumpriram. Vamos colocar 70 e tantos por cento, 80% das profecias sim se cumpriram. Grande parte delas, talvez mais que isso, talvez quase 90% das profecias tenham se cumprido. Só ficaram as profecias que são necessárias para os últimos dias, tá bom? Talvez para os nossos dias de hoje até os últimos dias. Não são tantas assim. A maioria das profecias se deram cabo à sua época e ficaram registradas para nós, para que nós pudéssemos aprender delas. Entende? Então, as profecias, nem todas. Essa, por exemplo, de Joel, né? A gente vai falar dela no final, Andréia. Ah, então tá. Obrigada. Tá bom. Obrigada. Tem que cortar seu barato. Não, tem problema não. Você corta o meu. Não, tem problema não. Sou da barra. Vamos lá. Pedro,
Todas elas se cumprirão? Veja bem, muitas das profecias são condicionais, tá ok? Uma profecia condicional nem sempre acontece. Existe meio que uma forma de interpretar a Torá, a Tanakh, diz que quando Hashem decreta uma brachá condicional, ela executa com Israel fazendo ou não. Mas quando Hashem decreta uma coisa má condicional, ela é condicional. Então, se nós vemos, por exemplo, uma profecia condicional para o mal, e Israel realmente escuta a voz de Hashem e não faz o mal, acontece só o bom, tá bom? Então, quando nós vemos profecias que possam ser que leve a cabo o mal, elas não vão acontecer, porque a profecia ela é condicional ao futuro, às vezes. Ela serve para nos alertar, como nós já falamos em alguns shurim anteriores, em outros temas. Quando nós vamos Tanakh, nós tivemos um curso de Tanakh e falamos sobre os profetas, nós vimos que a profecia ela serve para chamar nossa atenção do que nós estamos fazendo de errado. Também só no caso de Yoná, Rav. Sim. No caso de Yoná, em relação a Nínive, né? Exatamente, um excelente exemplo, Lial. Foi uma profecia condicional, por exemplo. Ele falou que ia ser destruída a cidade, não foi. Entende, Pedro? Então é uma profecia que acontece. Ou seja, todo mundo se arrependeu. Então ela aconteceu o que? No inverso. Tá, ok? E isso também é um pouco da sua resposta, Sandy, Jack Sandy. Eu não sei o nome normal. Cada profecia ocorre no seu determinado tempo exato, porém muitas delas são condicionais. Então as condicionais, mesmo que chegue o tempo, se a condição dela não foi alcançada, ela pode não ocorrer. Tá bem? Então, por exemplo, as profecias sobre os dias finais, os finais dos tempos, entre aspas, né? A redenção de Israel, Kibbutz Galuyot, redenção de todas as tribos, reunião das tribos de Israel, Binyan Beit HaMikdash, a reconstrução do terceiro templo, todas as profecias, elas tiveram inúmeros prazos. Não sei se vocês sabem quantos nossos sábios, nossos profetas profetizaram sobre as datas para que isso ocorresse. Eles deram várias datas, tá bem? Então, os nossos sábios, quando concluíram o Talmud, disseram que até o ano da nossa Sefirá, da contagem atual do Brasil, o ano de anos do Brasil, o Brasil está no 2018, todas as profecias de que o tempo havia chegado se concluíram, nós estamos falando de prazo, tá bom? Até próximo do ano 1200. Então, até próximo do ano 1200 da contagem do calendário gregoriano, já haviam todos os prazos que Hashem havia dado para Israel. Olha, se você fizer isso, eu vou fazer a redenção. Se você fizer isso, eu vou fazer a redenção. E ele sempre dava, às vezes, alguns prazos. Todos eles se venceram. Ou seja, a partir do ano, entre aspas, 1200 por aí, a única coisa que faltou para Israel é fazer techuvá. Tá bem? Então, Hashem usou dos seus meios possíveis e imagináveis para tentar fazer com que Israel fizesse techuvá muito fortemente a partir desse período também. Se vocês observarem, por mais perseguido que Israel havia sido perseguido em toda a história, a partir dessa época é onde a coisa aperta para os judeus, onde tem maiores perseguições, onde tem maiores expulsões, onde a coisa fica feia mesmo. E até que se conclui agora, recente, com o Estado de Israel, com os judeus se tornando de todo mundo, os judeus aparecendo em todas as nações, e Baruch Hashem, que isso seja realmente um prenúncio da Geulah. O corpo limita a visão espiritual. Nós falamos, então, que o corpo não pode receber a profecia. Toda profecia tem que ser feita a partir de um sonho, de uma visão. Porque aí a alma tem uma liberdade de raciocínio, uma liberdade de pensamento. Então, o milagre da profecia, na verdade, não é a pessoa receber a mensagem. O milagre é que a alma sai dos limites corpóreos e o corpo ainda permanece vivo depois disso. O milagre não é saber o futuro. A pessoa poderia saber, mas poderia morrer ali. Porque a sua alma se desconectou de tal maneira de seu corpo e ainda assim ela permaneceu viva. Então, esse é o grande milagre da profecia. Então, como nós vemos lá, por exemplo, nos 10 mandamentos, no Êxodo 20. Chamou 20. Que fala que Israel diz para Moshe, fale Deus com você para que não morramos. Ou seja, era tão pavoroso o contato com a nevoá, com a profecia, que as pessoas realmente, nós sábios dizem que Israel morreu 2 vezes e foi ressuscitado 2 vezes. Então foi tão pavoroso esse contato que aí está o milagre, em ter a visão, ter a profecia e ainda assim permanecer vivo.
Profecia tem relação a milagres? Nenhum. A profecia não está conectada com milagres. Um profeta, para ser profeta, ele não tem que fazer milagre nenhum. Não tem que ir lá e fazer uma dente virar ouro, não tem que fazer, sei lá, bichinhos brilharem no escuro, não tem que fazer, essas são coisas que tem contatos muito as pessoas que saem do cristianismo e tem essa ideia que os profetas eles têm que fazer um milagre, que tem que fazer uma coisa, que tem que falar e etc. Profetas que fazem isso, na verdade, não devem ser tidos como profetas. Então, o que tem aqui em Devarim 18, de 9 a 16? Alguém pode ler para mim aqui? Deixa eu perguntar se alguém pode ler aqui. Cristiano, Yossi, lê aí para mim, mano. Pode ler para mim, por favor? O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti. Aqui desde o começo. Aqui, ó. Quando entrares... Tá bom. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo, e a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem que consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de ti. Espera aí. Vou abrir um parênteses aqui. Então, o que quer dizer isso aqui? Isso é um alimento para a curiosidade humana. Então, a curiosidade humana ela pode ser saciada de duas maneiras. Ou pelo Criador, ou por uma outra fonte. Essa é outra fonte. Então, Hashem nos proíbe de saciar nossa vontade com outras fontes. Isso quer dizer que nós não devemos ficar aí procurando signo no jornal. Deixa eu saber aqui o que vai acontecer comigo, se eu vou ganhar na lote, vou arrumar um emprego novo aqui no jornal. Não, você não deve se apegar, para mim o mês de junho é um mês bom. Ou, se essa folha cair, eu vou ter arrumar um emprego essa semana. Entende essas coisas? Que as pessoas ficam jogando com a criação, as pessoas ficam prognosticando, as pessoas ficam agourando, fazendo feitiços. Faz 3 pulinhos, são longuinhos, sou longuinho. Se eu achar não sei o que, eu dou 3 pulinhos. Essas coisas da cultura brasileira, essas coisas não só da cultura brasileira, de todas as culturas, elas são proibidas, porque nós damos asa à nossa imaginação de uma forma errada, de uma forma mentirosa, de uma forma que nós vamos ser enganados por nós mesmos. Então, se nós não podemos saciar a nossa curiosidade com esse tipo de coisas, agora você pode continuar lendo aqui. Yossi, por favor. Puro serás. Puro serás como o Senhor teu Deus, porque essas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo que pedisse ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei esse grande fogo, para que não morra. Ou seja, Am-Israel, como disse aqui, temeu morrer. Am-Israel optou por não receber a profecia porque sabia que corria risco de vida. Porém, Hashem disse: olha, eu sei que vocês vão ter vão ter esse desejo de saber o futuro, vão ter desejo de entender, essa curiosidade tanto do que há acima do que há à frente. E para saciar essa curiosidade que vocês têm, eu vou enviar profetas. Isso que está dizendo. E ao profeta nós devemos ouvir. Não aos profetas das nações, aos profetas de Israel. O Pedro fez uma pergunta aqui, que talvez eu não tenha ficado claro. Deixa eu ver onde está isso. Eu comentei o seguinte, que no ano 1200 aproximadamente, Pedro,
se concluiu todas as profecias que narravam sobre a redenção, a vinda de Mashiach, vamos dizer assim, para você entender mais claramente. Então, todas as profecias que deram datas, as últimas que chegaram, as últimas datas se concluem no ano 1200. Ou seja, a partir do ano 1200 até hoje, a única coisa que falta é a Israel fazer Teshuvah. No momento que a Israel fizer Teshuvah, chega a Geulah, chega o Mashiach, constrói o terceiro Beit HaMikdash, as nações, as tribos de Israel são reunidas em Israel, e tem Tchiat HaMetim, etc, etc, etc. Tudo que nós acreditamos. Então, pode vir a qualquer momento. Pode vir amanhã, pode vir semana que vem, se nós fizermos Teshuvah. Quem quer falar alguma coisa? Ravi, é o Luiz. Sim. No caso da alma se afastar, como você deu o exemplo da borboleta, da foto da borboleta, até vou guardar, que está muito bonita ali, Okay. Arrastando pedra. As experiências das pessoas que estão em coma começam a andar em direção à luz e retornam com essas experiências, poderia ser um exemplo a isso? Porque eu passei uma situação muito parecida num acidente de carro muito grave que eu tive, sabe? Sim. Em geral, Luiz, essas experiências, elas se dão mais ou menos nesse momento. É um semi-morte, vamos chamar assim. Tem vários rabinos conhecidos que fazem vídeos e falam e explicam isso muito melhor do que eu no YouTube. Eu assisti já alguns sobre eles. E eles dizem que isso é uma semi-morte também, Luiz. Que seria quase com esse pré-desligamento da sua alma do corpo. Então, isso que as pessoas fazem de projeção espiritual, projeção, isso não existe. A alma não desconecta do corpo, a não ser que você seja um navio, muito navio. Se a sua alma se desconectar do seu corpo, você morre. Porém, pode ser duas coisas. Primeiro, a capacidade imaginativa desconecta do corpo, como nós falamos que o profeta tinha, ou, de fato, a sua alma estava quase se desligando do corpo de fato. Entende? Mais ou menos essas são as explicações. Isso é muito explicado, tem muito mais explicação do que esse resumo que eu te fiz. Tá bom? Sim, o que eu me lembro nessa experiência é que eu estava indo e, de repente, eu lembrei da minha mãe. Eu falei, puxa, quem vai cuidar dela? E aí achei que falei com Deus naquele estado e falei, eu preciso voltar para cuidar dela. E foi quando eu acordei do coma, entendeu? Sim, então pode realmente ser essa semi-desconexão da alma, entende? Onde nós ainda temos um pouco dessa capacidade nossa facultativa, mas ela está inteira livre para a recepção do espiritual. De fato, as pessoas que passam por um semi-morte têm experiências como a sua, e muitos sabinos explicam sobre isso, e é interessante escutar sobre isso. Eu posso me preparar para fazer uma aula sobre esse tema, se alguém quiser um dia. Tá bom? Ravi. Sim? Ravi. Sim. Eu queria saber ainda sobre as profecias. Quando for construído o Beit HaMikdash, vai voltar? Vai ter profetas novamente? Vão ter outras profecias? Sim, já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Já vamos chegar nesse slide. Ok, Todaravá. Tá bom? Então vamos lá. Alguma outra pergunta? Eu já vou achar a sua pergunta, tá bom, Pedro? Sabe, sobre Ezequiel. Sim. Aqui é o capítulo 1, sobre a Mekavá Hashem. Sim. Como o senhor analisa aquela visão que ele teve ali? Nós entendemos que é uma visão do trono. Ezequiel, ele visualizou, ele vislumbrou uma exemplificação de como se dá a majestade divina no que você acabou. Ele escreve o que ele vê, não o que é o correto. Como nós vimos, a profecia ela se dá por meio de exemplos, não por meio do que de fato é. Então, também esse Excel foi uma explicação de uma forma compreensível ao ser humano. Então, quando nós vemos, por exemplo, um leão, ele vem como sinal de misericórdia. Quando nós vemos um touro, ele vem como sinal de justiça. Como quando nós vemos uma águia, ele traz uma outra mensagem. E cada uma das coisas ela vem trazendo mensagens sobre como é esse
controle do Criador sobre a humanidade. Isso que é o que você acabou. Os nossos sábios de abençoada memória dizem e explicam que entender o Ezequiel é absolutamente, praticamente impossível. Não se é nem ensinado o Sefer Ezequiel de uma forma profunda. Os nossos sábios do Talmud, eles não ensinavam Ezequiel, eles não ensinavam um versículo até que uma pessoa fosse capacitada para entender o versículo anterior apenas. Há sábios do Talmud que conseguiram entender somente os três primeiros versículos de Ezequiel. Você está entendendo como que é mais complexo do que a gente pensa a profecia? Sábios, os maiores sábios de todas as gerações, conseguiram entender 3 versículos de de Ezequiel. Quem ergueu as mãos pode falar? Ravi, Shalom. Sim. Quando nós lemos lá no Modane que devolveste nossa alma, nosso corpo, a nossa alma ela desconecta durante o sono, não ficou claro para mim. Essa desconexão é uma desconexão, não que a alma saia do corpo de fato, porque se ela saísse nós morreríamos, mas ela deixa de exercer seu papel facultativo sobre o corpo. Entende? Nós poderíamos ter morrido. Então esse Modani, tipo, que você me fez retornar à consciência, me fez acordar de novo. Entende? E revivifica. Compreende? Obrigada. Mais alguma? O Pedro me perguntou aqui o seguinte. Peraí. Ele me perguntou uma profecia, se a profecia ela fala sobre o Holocausto. Eu vou ler aqui um trecho. Me digam para vocês que hoje nós passamos pelo Holocausto e eu vou ler a profecia. E depois nós voltamos para o nosso PowerPoint. O Senhor os ferirá, estamos falando sobre se Israel não seguir a Torá. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre sua cabeça será como bronze, e o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra, o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, e descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos, que irão a eles por um caminho e por 7 fugirão, e vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira, confusão mental. No meio do dia, vocês ficarão tateando as voltas como um cego na escuridão. Vocês não serão mais bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia, serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Você ficará noiva de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará os seus frutos. E assim segue. Os seus filhos e suas filhas serão entregues a outra nação, e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão opressão cruel todos os seus dias. Tudo aquilo que os seus olhos virem os levarão à loucura. O Senhor afligirá os seus joelhos, as suas pernas com feridas dolorosas e incuráveis, e que se espalharão sobre vocês desde a sola do pé até o alto da cabeça. O Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. Lá, vocês adorarão outros deuses,
deuses de madeira e de pedra, falando do cristianismo, que é a madeira, como é a cruz, e pedra, que é o islamismo, que é o que eles oram para Meca. Profecia, nem existiam essas religiões ainda. Vocês serão motivos de horror e motivo de zombaria e de riso para todas as nações, para onde o Senhor levar. E aí segue. Fala muito, fala que não teriam misericórdia nem do pobre, nem dos jovens, e etc. Isso é uma profecia de que profeta? Moisés. Moshe Rabbeinu. Está em Devarim 28, Deuteronômio 28. Muito bem. Vamos falar sobre voltar aqui nos profetas, voltar ao nosso PPT, para que a gente possa resgatar Hashem. Quantos Nevim tiveram Israel? Israel teve muito mais Nevim do que nós imaginamos. Desde Moshe Rabbeinu até Ezra, que foram mais ou menos 930 anos, nós tivemos muitos Nevim. O que diz no Masechet Megillah, Yud Dalet Amud Aleph? Muitos Nevim se levantaram a Israel, o dobro da quantidade dos que saíram do Egito, ou seja, 1.200.000. Estes são os Nevim que suas profecias foram necessárias em suas gerações. Ou seja, existiram muito mais Nevim do que os Nevim que nós temos aqui na nossa Tanakh. Tanakh nós temos 56 Nevim, se eu não estou enganado, mas nós tivemos mais de 1.200.000 profetas. Vamos lá. Ramban diz, daqui eu vou ler esse trecho de... Eu não coloquei referência, mas eu tenho referência, depois eu passo. Amar Rabi Avdimi Deman Heifa. E disse o Rabi Avdimi, a partir do dia que o Beit HaMikdash foi destruído, a profecia se destruiu, foi retirada dos profetas. E foi entregue aos sábios. Oto Chacham Lau Navi Huahi Ka'amar Afalpi Shinitla Minanevim Minachachamim Lo Nitla. Ou seja, ainda que essa profecia tenha sido retirada dos profetas, a sabedoria dos sábios não foi tirada. Ou a profecia, por meio da sabedoria dos sábios, não foi retirada. Amar e Ameimar. Veracham Adif Menavi Shneemar. E tem um outro sábio que diz: a sabedoria é preferível é mais preferível do que a profecia. Como foi dito, Salmo 90:12. Ensina-me a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então ele parafraseia o Salmo, que diz: qual é o desejo de uma pessoa? Buscar um coração sábio, não ser profeta. Benavi levav chokhmah, mi nitla bimei hayu omer, katan nitla begador. E aí foi retirada a profecia dos sábios, dos profetas, porém não foi retirada a sabedoria dos sábios, ou o que nós entendíamos como profecia por meio dos profetas, agora nós devemos entender como sabedoria. O Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachmanides, não o Rambam, que nós viemos comentando até agora, ele faz um comentário sobre essa Masechet e ele diz que a profecia, ela provinha do alto. E esse contato com o alto não tem mais. Mas a sabedoria dos sábios, ela habita aqui entre os seres humanos. Então, por isso a sabedoria não foi retirada. Então, o que quer dizer isso? Que a verdade ela é compreensível pelo intelecto do ser humano, como nós já falamos dos 5 primeiros shiurim. E assim, o estudo da Torá que segue direcionado, e assim, o estudo da Torá segue direcionando os filhos de Israel. Ou seja, a sabedoria alcançada pelo estudo da Torá, ela é, como os nossos sábios dizem, superior à nevoá, à profecia. Por que o estudo da Torá é superior à profecia? Pergunta de $1 milhão. Quem quer responder essa? Por que o estudo da Torá é superior à profecia? Respondam. Vou perguntar aqui. Por que você acha, Yohanan, por que você acha que o estudo da Torá é superior à profecia? Eu acredito, Ribi, porque seja durante o estudo da Torá você consegue uma elevação, né? O conhecimento, né? Além desse conhecimento, Yohanan, o que a Torá, o estudo da Torá te proporciona? Se você lê a Torá, o que você quer fazer? Obedecer às ordens de Hashem, cumprir as mitzvot. Bem,
É aí que eu queria chegar. Quando você estuda a Torá, então, você busca cumprir o Criador, as vontades do Criador. E a profecia, ela veio para quê? Para corrigir o que estava errado. Nahon? Então, o estudo da Torá te leva à perfeição. Te leva ao exercitar e buscar a perfeição. Enquanto a profecia, ela era enviada para o ser humano para corrigir as falhas. Então, a sabedoria, ela é superior à profecia. Porque a pessoa que busca, assim, a sabedoria, ela, como você disse, busca melhorar, busca ler a Torá, estudar e trabalhar as suas qualidades, proporcionar a sua melhoria. Rav. Sim. E tem um outro ponto aí, né? A Torá não foi editada a frase a Moshe Rabbeinu? Sim. Então, é muito diferente de uma nevoá. Quando nós lemos a Torá, é como se nós estivéssemos escutando, né, frase a frase que foi dita a Moshe Rabbeinu, né? Sim. Mais do que isso também, Eliel, obrigado por você ter lembrado. É falado também para os sábios que Kol Israel quibiu a Torá no Sinai. Todo Israel recebeu a Torá no Sinai. Todos nós, de uma forma ou de outra, estivemos presentes no Sinai ou temos a possibilidade de receber essa Torá novamente ao estudar a Torá. Baruch Hashem. Ravi, pode-se dizer então que ela também traz a intimidade com ele. Exatamente. A busca pelo estudo da Torá, pela prática das mitzvot, nos leva à perfeição, como nós vimos ali acima, as condições do profeta. Então, por exemplo, se eu falo para vocês, estamos passando sede aqui. Todos nós estamos passando sede. E eu digo que tem uma montanha, e lá no alto dessa montanha tem um manancial de água. E nós elegemos um de nós para ir lá em cima desse manancial, em cima dessa montanha, buscar a água desse manancial. A água é a profecia, a montanha são as qualidades que o profeta tem que ter. E nós estamos todos ali aqui embaixo passando sede. Hoje, as pessoas têm condições de subir na montanha, porém o manancial está seco. Compreende isso? Então, a Torá é o que nos ajuda a subir essa montanha. Então, nós devemos sim buscar a melhoria, indiferente se lá em cima vai ter essa água ou não. Se tiver, o dia que brotar novamente, nós vamos ser os primeiros que vamos estar lá em cima bebendo essa água. Então, vamos lá. Nós temos aqui na Torá alguns trechos que aparecem. Aí estão rindo ali, falaram desse trecho. Então, olha só, nós temos aqui alguns trechos da Torá que falam sobre a profecia, sobre esse contato do Criador conosco. Então, nós temos em Shemot 25:8 que fala de Asolim Mikdash, Beshachant e Betoham. Vocês me farão um santuário e eu habitarei dentro deles. Não fala dentro do Beit HaMikdash, não fala no meio deles, fala dentro deles. Então, quando nós falamos do Hurban Beit HaMikdash, da destruição do Beit HaMikdash, nós não estamos falando somente de uma destruição física, nós estamos falando da destruição desse contato. Vocês compreendem? Que quando nós falamos, desde o Beit HaMikdash foi destruído, aí as pessoas falam, mas o que tem a ver um prédio, o que tem a ver uma casa com a profecia? Casa não é exatamente o binyan, o edifício, mas sim o que ele representa. Ele representa esse contato inicial que se deu com Israel. E esse contato foi perdido pela desobediência. Então, esse Shachant Betocham, esse habitarei no meio deles, que se deu a partir do Mishkan, que deu no início, ele foi quebrado, foi rompido. Outros trechos mais. Im bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru venatati mishkani betochechem velo tigial nafshi etchem vithalachti betochechem vehaiti lachem lelohim veatem tihiu li leam veasitem otam. Se andares os meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprires, aí eu pulei alguns versículos, eu porei o meu tabernáculo dentro de vocês, não no meio de vocês. E a minha alma de vós não se enfadará. Andarei dentro de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. A intenção inicial do Beit HaMikdash, do Mishkan, não era
ter um prédio lá para que Hashem morasse lá naquele prédio. Mas não, para que essa Kedushá da Shekhinah, ela permeasse o nosso ser, estivesse dentro de nós. Porém, ela foi rompida com o Beit HaMikdash, com o Hurban Beit HaMikdash. E por isso é tão importante todos esses temas que nós dizemos, que o Beit HaMikdash foi destruído e a Nevuá foi perdida. Porque nós perdemos o Ikar, nós perdemos a essência dessas mitzvot, a essência de cumprir esses mandamentos. Então, onde nós aprendemos que com isso, com o Hurban Beit HaMikdash, com a destruição do Beit HaMikdash, também se deu fim à profecia. Lamentações, o profeta Irmiyahu ele diz, em Eihá, rejeitou Hashem o seu altar, detestou o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios, os muros dos seus palácios, deram gritos na casa de Hashem, como em dia de festa solene. Intentou Hashem destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel sobre ele, e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro, estão eles juntamente enfraquecidos. As suas portas caíram por terra. Ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entregues entre os gentios, onde não há lei, Torá. Nem os seus profetas acham visão alguma de Hashem. Ou seja, nós vemos que por meio da quebra da conduta de Hashem, do contrato inicial que é a Torá, nós perdemos essa nevoá. Nós perdemos esse contato que nós havíamos recebido com o Criador. Nós perdemos essa coisa que é ter Hashem dentro de nós, habitando dentro de nós. Então, para fazer o caminho contrário, qual é o caminho contrário? Como que nós devemos fazer então para que Hashem possa habitar dentro de nós novamente? Bezrat Hashem, como ele profetiza nas suas profecias, andando nos seus mandamentos, nos seus estatutos, guardando os mandamentos e cumprindo cada um deles. Esse é o caminho contrário que nós devemos fazer. Se nós seguirmos esse caminho contrário, essa receitinha que Hashem já entregou para nós, por meio do seu profeta maior, o que vai acontecer conosco? Bezrat Hashem, semana que vem, no Motzei Shabbat. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou Hashem, vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Hashem. E há de ser que todo aquele que invocar o nome de Hashem será salvo, porque no monte de Sion, em Yerushalayim, haverá livramento. E assim, como disse Hashem, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Nós vemos aqui, então, que a profecia ela tem uma função que abrange a história humana. Então, essa profecia que nós acreditamos e nós entendemos que foi falada pelo Criador, manifestada principalmente por Moshe Rabbeinu, entregue por Moshe Rabbeinu, ela permeou o Am Israel por praticamente 1000 anos. E apesar de estarmos há quase 2.500 anos sem um profeta, todas as profecias do passado elas ainda continuam ocorrendo hoje. Em geral, eu sempre envio algumas profecias, eu gosto muito de observar como as profecias sobre Eretz Israel, sobre o Am Israel, sobre como Hashem trata a nação de Israel e como Hashem trata como Hashem trata o território de Israel, a importância que lhe dá e a forma com que ele manifesta o seu agrado como Israel pela terra de Israel, ela é manifestada pelas profecias. Eu constantemente envio algumas profecias que falam sobre isso, para ver como é importantíssimo o território de Israel, é importantíssimo que os Yehudim estejam aqui em Israel, que façam crescer um país, que amem uns aos outros. Apenas dessa maneira, fazendo amor gratuito, cumprindo a Torá, com diligência, com carinho, com o amor que precisa, aí nós vamos poder ter a zehut, ter o mérito de poder vislumbrar todas as profecias finais que, com o favor dos céus, possam ocorrer em nossos dias ainda. Então, nós acreditamos na profecia. A profecia é um dos principais, é um dos pontos básicos da fé judaica. Uma
linha judaica que deixe de acreditar na profecia não é considerado judaísmo. Então, se uma pessoa diz, olha, não existiu profecia, coisa nenhuma, toda a Torá é uma tradição, a Torá não é, Moshe não recebeu a Torá foi escrita por Ezra, foi escrita por Jeremias, a Torá ela foi escrita por uma pessoa, os profetas eram pessoas que não batiam bem, qualquer afirmação nesse sentido, a pessoa não é nem considerada mais judeu, segundo Rambam. Qualquer linha judaica que negue a divina inspiração e a profecia de Moshe Rabbeinu deixa de ser considerado judaísmo. Existe? Existe muito. Existem vários, eu não quero citar para que isso não crie problemas, mas sim existe. Então, segundo o Rambam, pessoas que não entendem que a profecia de Moshe seja divina, seja um contato real com o Criador, deixa de ser considerado judaísmo. E a partir de agora nós vamos ver, Bezrat Hashem, no próximo shiur, como... Sim? Eu acredito que o senhor é uma posição minha, eu acredito que o senhor deveria sim falar, os grupos que não acreditam assim, porque nós estamos aprendendo, como é que a gente vai aprender? Eu prefiro não falar, Udá, porque é o seguinte, é simples. Se você vê alguém que fala assim, um rabino falando, não, a Torá, ela não foi recebida por Moshe, como diz, é uma tradição. Qualquer religião que diga que a Torá é uma tradição, ela não é judaísmo. Ainda que tenha o nome judaísmo, isso não é judaísmo. Se uma pessoa fala, a Torá é uma tradição dos antepassados que foi escrita lá por Irmiá, essa pessoa, desculpa, ela nem judia não é. Ela tem essa mentalidade, mas meu pai era judeu. Não importa se o pai e a mãe eram judeu de 20 mil gerações. A pessoa abandonou o judaísmo. Ela é um menino. Ela é caracterizada como um mito, como uma facção fora do judaísmo, um perverso. Alguém está falando aí que os reformistas são assim. Alguém está falando aí. Eu prefiro não. Não precisa dizer quem é, não. Fala só o nome. Só observar a facção judaica que diz que isso, ela se desligou do judaísmo. Provavelmente mais 2 gerações ela nem exista mais, muito provavelmente. Como aconteceram muitas outras na história judaica. Umas negaram isso, outras negaram a tradição, outras negaram a Torá oral, outras negaram a própria Torá. Todas elas deixaram de existir. 2 gerações, 3 gerações, não muito mais do que isso. Então sempre vão ter pessoas que pensam assim, sempre vão ter ideias que dizem assim, mas essas pessoas vão se perder na humanidade, vão se perder se misturando com as demais nações. Isso não é judaísmo. O judaísmo, a Torá de Moshe, a Dat de Moshe, o pensamento de Moshe, o pensamento que nós recebemos com toda a fé na revelação do Sinai, essa é a nossa verdade, essa é a nossa âncora. Existe quem negue? Olha, nós vemos inúmeras religiões. Quem fala sobre isso é muito bem o Rav Soleiman. Eu passei esses dias atrás o link de um shiur dele. Ele fala sobre a forma com a qual nós podemos avaliar que a Torá é verdadeira, e toda a Torá é verdadeira baseada na profecia de Moshe Rabbeinu. Que todas as religiões elas são baseadas na revelação pessoal, onde uma pessoa recebe uma revelação de um anjo, o anjo revela uma coisa só para ele ou para um amigo dele junto, e aí todas as revelações vêm por meio de uma pessoa. Por exemplo, o próprio islamismo foi assim, somente Maomé falou com o anjo, o único milagre dele foi viajar uma noite para Meca e voltar a Jerusalém em cima de um burro, e aí quando ele volta ele mata o burro, para o burro não falar que ele voou para não voou. Nós vemos o cristianismo nascendo por meio de Paulo, que estava andando sozinho, e de repente um anjo aparece para ele sozinho, e fala para ele sozinho que ele devia fazer tudo que ele devia, como tudo que ele fez. Ou seja, se Paulo mentiu, todo o cristianismo é mentira. Se o Paulo falou a verdade, todo o cristianismo talvez seja verdade. A grande questão é, alguém estava lá para ver, para falar que não? O próprio, por exemplo, os Mormons dizem lá que o Joseph Smith, se eu não estou muito enganado, recebeu um livro de um anjo sozinho. Moroni. Dos Mormons, é o anjo lá, e aí ele recebeu um livro de ouro, traduziu do egípcio antigo, com um dicionário que também foi dado pelo anjo, de egípcio antigo para inglês moderno. E assim que ele acabou de ver o livro, o anjo levou o livro embora e ele ficou só com o livro de Mormons. Nós temos, todas as religiões, elas são baseadas em uma revelação budismo, uma revelação espiritual que nasceu sobre a fé de uma pessoa, sobre o ideal de uma pessoa. Porém, o judaísmo é diferente. O judaísmo não se baseia somente na revelação de uma pessoa. Nós, quando falamos de revelação do Sinai, nós não falamos de que Moshe era bem sozinho, viu? Nós estamos falando que todo o Israel recebeu. Ou seja,
nós tivemos mais de 3 milhões de pessoas recebendo uma revelação ao mesmo tempo do Criador. De tal maneira que todas as gerações futuras, até os dias quase atuais, duvidaram de muitas coisas, porém não da revelação. Podem ter duvidado de esse mandamento cumprir assim o assado, mas não duvidaram da revelação. Então, se nós formos geração após geração, um após outro, um após outro, um após outro, no passado, nós chegaremos até a revelação do Sinai. E nas gerações que permearam a geração do Sinai, nós não temos 2 relatos sobre a revelação do Sinai, nós temos apenas um. E nós afirmamos, alegamos e contestamos e dizemos todas as letras que foi uma revelação a 1.200.000, a 600 mil homens de 20 a 60 anos. Ou seja, tinham quase 3 milhões de pessoas, no mínimo, ali presentes. Não é qualquer religião que pode afirmar isso. Nenhuma, praticamente. Somente o judaísmo, que é ou louco o suficiente para alegar uma coisa que pode ser desmentido, ou verdade o suficiente para dizer uma coisa que é impossível ser desmentida. Rabino, esse grupo que está se distanciando, eles comemoram o Pêssar? Como uma celebração, como a gente no Brasil comemora a festa junina. Mas não tem lógica isso. Não tem lógica nenhuma. Exatamente. Então, todos os grupos que se distanciam do judaísmo, alegando que a Torá ela seja cultural, eles interpretam a Torá como folclore. Então, eles pensam em Moshe Rabbeinu como os brasileiros pensam no Saci Pererê, entende? Esse é o problema desse judaísmo moderno, vamos dizer assim, que tem esse ideal de tratar a religião como revelação à humanidade, uma interpretação humana, e aí você cria, abre um precedente para fazer qualquer coisa que você quiser. Então, se na Torá está escrito amarás o teu próximo como a ti mesmo, esse próximo pode não ser tão próximo assim, ele pode ser um próximo, mas eu quero roubar dele. E abre outros precedentes contra a nossa linha ética, que é a Torá. Tá bem? Então, isso é um problema. A gente não fala somente do Pêssar, a gente fala de toda uma construção que vem sendo dissertada durante gerações. Esses dias atrás eu estava pensando, né, e eu estava formulando, na verdade, essa frase para escrever, porque eu criei de mim mesmo isso, e eu falo que a maior prova de que a Torá escrita é real, é sólida, é a Torá oral. A maior prova da Torá escrita é a Torá oral. Por que a maior prova da Torá escrita é a Torá oral? A Torá oral é como um imenso castelo, um imenso castelo, um imenso castelo. Alguém consegue construir um castelo em areia? Não. Então, se o castelo é o que nós vemos, e talvez não vejamos mais a solidez de sua base, nós, por mais que não vejamos essa base, nós vemos o castelo. Então, o castelo ele só existe porque a base é sólida. Ou seja, a Torá oral ela é a maior prova da Torá escrita, pela obra monumental que ela é. Grave. Sim? Eu posso até dizer mais. Eu posso até dizer que se pode construir um castelo em cima de areia. Agora, o que eu posso afirmar é que esse castelo ele permanece por milhares e milhares de anos em pé por causa da Torá escrita. Essa Torá oral, ela permanece em pé. O único povo que até hoje tem as suas tradições, desde Moshe Rabbeinu, em pé, essa tradição oral, por causa dessa Torá escrita. Então, mas é o inverso, Judá. Você disse, muito bem dito, mas o que eu quis dizer é o inverso. Eu não quero dizer que o castelo se mantém, não é a base que mantém o castelo. Eu quero dizer que o castelo é a prova da base. Conseguiu pegar? O castelo, que é a obra monumental, que é a Torá oral, ela prova a solidez da base. Sim, outros construíram o castelo, mas não tá mais, caiu. Tá lá, porque a base é sólida. Se a base é sólida, é a Torá que é sólida. Com certeza. Entende? Talvez hoje nós não tenhamos fotos do que foi o Mamad Sinai. Não tem foto. Alguém tem alguma foto do Moshe Rabbeinu descendo com o Luchot Hamid? Ninguém tem foto. Alguém tem algum vídeo? Ninguém tem vídeo. Alguém tem alguma gravação de lá do áudio? Ninguém tem gravação do áudio. Então, o que nós temos? Nós temos a tradição. Se nós temos a tradição que diz, para mim, hoje, que a Torá que eu tenho na minha sinagoga é a mesma Torá da geração passada de 20 anos atrás, e a geração de 20 anos atrás diz, essa Torá é a mesma de 50 anos, e a Torá de 50 anos diz, essa Torá é a mesma de 500,
E a Torá de 500 diz essa é a mesma de 1000, e a de 1000 diz essa é a mesma de 2500, mais ou menos 3.700 anos atrás, isso remota. É isso que nos liga a Torá oral. Não existe como uma pessoa pegar e falar, eu acredito na Torá escrita, só na escrita. Porque essa pessoa ela é louca. Se uma pessoa pega uma Torá e diz, eu acredito só na Torá, ela é louca. E ela acredita que a Torá dela é semelhante a qualquer livro da Testemunha de Jeová que ela pega na praça. Esse aí é um crente. Que ela pode pegar da Marvel Comics, que fala do Wolverine. Porque esse é um pentecostal. Qualquer coisa, qualquer pessoa, mesmo qualquer judaísmo que renega a Torá oral, qualquer pessoa que renega a Torá oral, ele iguala a tua Torá, a nossa Torá, a qualquer livrinho que tem por aí. E por que ele iguala? Porque se ele diz que um livro que ele não conhece o autor, um livro que quem garante para ele que esse livro é verdade, quem garante para ele que essa Torá que está na mão dele não foi mudada? Quem garante que essa Torá que está na mão dele não foi escrita por João Ferreira de Almeida? Ou seja lá quem for. Quem garante? Sim, se todo mundo que pode provar isso para ele renega. O único sim. Se todo mundo que tem se aqueles que provam para ele que não é, ou seja, que a Torá escrita é verdadeira, eles não acreditam nos caras. Veja bem a loucura do pensamento. Vem uma geração passada e nos entrega a Torá e diz, essa é a Torá. Junto com ela, nós aprendemos também como cumpri-la. Então, eu estou te repassando essa Torá, estou também te dando a interpretação de como você cumpre. Aí você vem e pega, não, eu recebo a tua Torá, mas desculpa, eu não acredito em nada que você fala. Como você não acredita no que ele fala, se ele acabou de falar que a Torá é verdade? Se você não recebe a mensagem oral dele de que, olha, eu estou te explicando como você cumpre ela, você não recebe essa Torá como verdade, isso que ele ensina como verdade, você também não recebe o que ele está escrito como verdade. Entende a lógica do pensamento? Ou seja, essa pessoa que diz que ele está cumprindo só a Torá, na verdade ele não está cumprindo nada. Ele vai achar desculpa para transgredir a Torá como ele quiser. Se lá a Torá está escrito... pegar um exemplo que seja... não matar, não honrará pai e mãe. Vamos lá, na Torá está escrito honrarás pai e mãe. E essa pessoa fala, na minha opinião, honrar pai e mãe é só até enquanto eu vivo na casa dele, eu saio da casa dele e eu não tenho mais honra nenhuma que dar com ele. Ou eu posso dizer, meu pai, ele vai lá no terreiro de Umbanda e eu não tenho nenhuma obrigação de honrar ele. Ela pode falar o que ela quiser, ela pode falar, não, eu tenho a obrigação de honrar o pai até os 5 anos. A Torá fala quanto tempo tem que honrar os pais? Não fala. A Torá fala como tem que honrar os pais? Eu honro meu pai só de não dar um tapa na cara dele. Haz de shalom. Uma pessoa pode pegar a Torá escrita e interpretar desse jeito. Não pode? Um caso bem prático, Ravel, os próprios tzitzit. Você chegar e dizer, faça tzitzit. Como é que você vai fazer um tzitzit? Como é que se faz um tzitzit? O que é um tzitzit? Quantas dobras ele tem que ter? Bem prático. Nossas roupas. Uma pessoa pode, por exemplo, falar assim, não, eu vou colocar franjinhas como eu quiser no meu tzitzit. Nós temos obrigação. Nós recebemos a explicação dos nossos sábios de como colocar. Então, junto com a Torá, a Hashem mandou um manual de execução. Um manual de interpretação. Como você recebe da geração passada um livro, e essa geração é a mesma que te entrega o livro, te diz como cumprir, você recebe o livro e não recebe como cumprir. Eu te digo mais. O que você vai passar para a próxima geração, para os seus filhos? Eu falo, olha, eu vou te dar um livro que eu não faço a mínima ideia de como você cumprir ele. Leia e entenda por si mesmo. Boa sorte. Se vire. É isso? É assim? Vocês têm ideia do que é o pensamento da negação da Torá oral? Então isso tudo... Eu tenho. Você tem. Você já teve, Baruch Hashem. Eu já tive. Uhum. É uma loucura. É uma loucura muito grande isso. Uma loucura, Baruch Hashem, que muitas pessoas que eu tive contato e com simples perguntas, simples pensamento, pessoas que sejam abertas conseguem entender com clareza a importância da Torá oral. Baruch Hashem, hoje nós concluímos nosso shiur sobre profecia. Nós podemos entender o sentido do 6º princípio da fé judaica, que é, eu creio com fé completa que todas as palavras dos profetas são verdadeiras. Entendem como é profundo cada um desses preceitos do judaísmo? Cada um tem sua particularidade, cada um tem a sua profundidade.
E para falar a verdade, se nós fôssemos ainda continuar falando sobre esse tema, nós poderíamos ficar aqui mais umas 3, 4, 5 horas, uma semana talvez, falando somente sobre esse tema. Alguma pergunta sobre o tema profecia ainda? Bom, então eu entendo que nós já concluímos nosso tema sobre profecia, Baruch Hashem. Espero que nós possamos, com o favor... Sim? A profecia que nós recebemos agora não foi de dia, mas nós estamos pasmos da mesma forma. Muito longe, estou muito longe. Eu prefiro nem esse tipo de comparação, eu prefiro... Não, claro. Baruch Hashem, não, apenas ser um canal, não estou de forma nenhuma trazendo nenhum mérito exagerado, não. Apenas como eu estou me sentindo. Eu acho que os outros podem falar. Não, a gente tem que saber onde a gente está, e a minha escada está muito lá embaixo. Acho que a gente mas se a do senhor está lá embaixo, que está passando isso, imagina a minha. A minha está no Japão. E ter essa noção de buscar o esforço, de buscar se melhorar sempre, sempre, sempre. Então, é como eu digo, assim, nós temos que ter essa noção de que o nosso caminho ele é muito longo, de que a busca pela conclusão dos nossos objetivos, ela é distante. E realmente a gente tem que saber que precisamos de muita força, de muito esforço para alcançar o primeiro degrau. E eu preciso de muito esforço realmente. A gente tem que saber que onde a gente está. Eu estou lá embaixo. Saibam que desses atributos ali, eu não tenho nenhum, não. Estou muito longe disso. Eu estou muito longe disso. E eu sei disso. Eu tenho completa ciência disso. Eu acho que a ciência disso, de que onde você se encontra, é o importante. Você tem ciência de que eu estou lá embaixo. Bezrat Hashem, eu estava estudando aqui um dia, hoje, na verdade, eu estava estudando aqui hoje, e pensando, será que um dia eu vou chegar a dar um checklist em um desses aqui? É verdade. Será que um dia eu vou ter a possibilidade de ter tem vários, né? A gente falou vários ali, 8, 10. Será que um dia eu posso ter um checklist em um desses? Opa, concluir esse. Será que um dia? Então a gente está muito distante. O pior é que você para e pensa nisso, e daí você lembra que na antiguidade tiveram 1.200.000 que tiveram essa condição, né? Daí a gente vê a nossa condição, né? Sim. Pensar, nossa, tenso. Né? Eu só acho assim que é a distância de corrida, né? A distância que nós caminhamos. Nós, no caso, a distância que o senhor caminhou, de onde o senhor estava, de onde o senhor começou e hoje, eu acho que deve dar honra a quem tem honra. E aonde nós estamos hoje iniciando, claro que alguns degraus você está acima, pelo menos de mim. Né? Será? Eu estou falando isso de mim. Será? A minha pergunta é sempre será. A gente nunca pode, não existe, Eliel, ou Eudá, desculpa, não existe como a gente medir isso. Não existe como a gente dizer essa pessoa está melhor do que eu. A gente não sabe disso, não sabe. Pode ser que eu esteja lá embaixo, no baixo do baixo do baixo, e você está lá no alto, na conta de Hashem. Entende? Pode ser que sim. Pode ser que uma pessoa... a profecia ele tirou de nós, mas não a inteligência, Rafa. Eu também não sou inteligente, não, Eudá. Não, eu estou dizendo que eu sou para distinguir entre o certo e o errado, entre o fogo e a água. O mérito é meu. Não, o mérito é seu. Todo mundo tem seu mérito. Não tem como falar que alguém é melhor do que o outro ou não. Entende? Tá bom, tá bom. Então é isso, gente. Laila Tov, agradeço muito pela presença de todos. Vamos estar presentes aí no nosso próximo Shur, Bezrat Hashem, segunda-feira que vem. Tá bom? Laila Tov, Vamos começar a fazer Shur em Laila Tov.
O Raul deve fazer shurim para nós agora, a partir de agora. Ele deve começar a fazer alguns shurim. E Bezerra Hashem vai Amanhã, ser é? virtuoso. Não, eu não sei se é amanhã. Eu preciso conversar com ele que dias da semana ele vai querer começar a fazer uns shurim pra gente. Ele tem estado bastante. E quarta-feira, Raul? Eu vou falar com ele. Ele que tem que passar isso aí, que ele quer dar shurim. Ele vai passar o shurim pra gente. Ele vai postar